Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Compartilhe com seus amigos e assista os anúncios para estar me ajudando. Gente, o vídeo de hoje vai ser relacionado a um problema que eu tive, gente, na mama. E o vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês um pouco sobre o processo, né? Eu tive que fazer duas punção na mama. Porém, gente, é uma cirurgia, né? Que eu fiz sem anestesia e eu quero estar contando um pouquinho aqui para vocês. Então, peço a vocês, gente, que me assista do começo até o fim. Esses são os medicamentos que eu tomei. São remédios para dor, anti-inflamatório, remédio para dor, né? Analgésico. São também, gente, antibiótico, né? Eu usei desculpa, com azimigrama. Se vocês puderem dar uma observada, as imigramas, gente, são muito altas, tá vendo? Os medicamentos que eu tomei foi muito forte. Então, por conta do problema que eu tive, gente, né? O que eu tive, eu vou estar contando aqui no final do vídeo. E já peço a vocês, gente, que tenham atenção. O que eu vou estar falando aqui foi um assunto muito sério. Foi algo, gente, que aconteceu comigo, né? Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E eu vou estar aqui contando para vocês, né? Esses foram os medicamentos que eu tomei. Porém, não tá todos aqui, não. Esse foi algumas caixas de remédio que eu guardei. Eu vou estar limpando a casa e eu vou estar contando para vocês, gente, um pouco do que aconteceu. Então, é isso. Vamos lá para começar. Gente, eu vou estar aqui arrumando a casa, como vocês estão vendo, tem coisas que tem para fazer. Vou trocar a cortina aqui do quarto e vou trocar a toalha de mesa. E vou estar conversando com vocês, falando um pouco da minha experiência, da minha história de vida. Gente, para começar, na empresa onde eu trabalhava, né, já no horário já de vir embora, né, só que eu sempre tinha o costume de trocar. Eu ia para um lugar, né, quando eu ia para lá, eu ia com uma roupa e quando eu voltava para casa eu trocava a farda, né, porque como eu trabalhava em um lugar que eu me sujava, me melava, não tinha como eu ir para casa para pegar ônibus, pegar metrô com a roupa suja, né, gente, então eu sempre trocava de roupa. Porém, nesse dia eu tava com muita pressa, né? Que é o mal do brasileiro, como tem um ditado que fala, né? Que a pressa é inimiga da perfeição, e realmente é verdade, né? Nesse dia eu tava com muita pressa para poder ir logo embora, né? E aí eu entrei, né, gente, para poder ir no banheiro. Aí no que eu entrei, gente, no banheiro, para poder entrar para ir no banheiro, eu peguei, esqueci alguma coisa, eu peguei e voltei. Aí no que eu voltei de novo para ir no banheiro, a porta, gente, do banheiro veio com tudo, gente, bateu no meu peito, na minha mama. Porém, eu senti uma dor, aquela dor, sabe? Como se fosse aquela pancada forte. Porém, como eu vi que foi uma pancada que eu tomei, eu não achei que fosse sentir e acontecer o que aconteceu comigo. Aí, gente, voltando no assunto, né? Eu tomei aquela pancada e fui para casa normalmente. Aí passou, gente, os dias foi passando, o local não ficou roxo nem nada, mas eu senti aquela dor, foi aquela dor incomodativa. Porém, como a gente não se importa, no caso eu sou assim. Eu não me importei assim muito, sabe, gente? Naquele momento eu não me importei, eu queria ir embora, beleza. Aí foi passando os dias. Eu comecei a sentir, gente, aquela diarreia, sabe? Aquela vontade só de ir no banheiro, aquela vontade toda hora de ir no banheiro, defecar, toda hora, toda hora. Sentindo febre, sentindo calafrio, eu não queria falar pra ninguém, né? Minha mama começou a inchar, 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 e eu não queria falar nada pra ninguém. Eu comecei a ficar assim há uma semana com febre, com aquela vontade espontânea de ficar indo no banheiro toda hora, defecar, 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 sabe? Só que eu achei que era virose, porém meu peito começou a inchar, só que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Aí tá. Aí, gente, eu fiquei desesperada nesse dia. Minha mãe tava aqui, que ela tava com Tina, né? Ela veio tomar conta de Tina pra mim poder ir trabalhar, né? Aí ela começou a ver, eu peguei, mostrei ela, não tinha mostrado pra ninguém, né? Aí eu peguei, mostrei pra minha mãe começou a ficar desesperada, gente. Eu esperei, né? Porque tava de noite, quando foi no outro dia, eu falei, assim que eu vou levantar, eu vou logo na UPA. Aí eu peguei e fui na UPA, né, gente? Chegou lá na UPA, o médico ficou abismado com o que ele viu, porém ele disse a mim que ele não tinha um diagnóstico e eu estava muito, muito preocupada porque meu peito estava muito inchado, estava cheio de pus, gente, estava doendo muito, estava me incomodando, sabe? Aí ele perguntou o que aconteceu, eu peguei e expliquei a ele, porém, gente, eu não quis falar a ele que foi um acidente de trabalho.
né? Porque como eu tava, tipo, recém-separada, né? E aí eu não quis perder meu emprego, naquela eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. E aí eu acabei mentindo pro médico, peguei e falei pro médico que eu tinha tomado a pancada em casa e tal. Eu não quis falar pro médico que foi no trabalho, né? Naquela época também não entendia muitas coisas da lei, não sabia muito, não tinha ninguém para me orientar. Porém, eu peguei e falei uma coisa assim rápida com ele. Ele falou que parecia que era uma glândula, gente, que estava inflamada, só que ele não tinha um diagnóstico porque ele não podia dizer nada só depois dos exames, né? Aí, meus amores, o médico pegou, falou comigo que ele não podia fazer nada, perguntou só os sintomas que eu estava sentindo, aí ele pegou, falou, passou um antibiótico para mim, passou o remédio para dor e passou o ibuprofeno, né, que é o remédio, o anti-inflamatório. E passou também antitrobose, que é aquele remédio que a gente toma, também passou aquele remédio que é para o estômago, porque foi muito antibiótico que ele passou, gente. Então, para não afetar meu estômago, ele passou para mim também um remédio para o estômago, que eu acabei até esquecendo qual foi o nome do remédio. E aí, o que é que acontece? Ele pegou, mandou voltar para casa. E ele mandou ficar colocando compressas de água quente para poder afinar a pele. E depois de 3 dias que a pele tivesse afinada, no caso, o pano, a água quente, a compressa de água quente, eu ia ficar colocando na mama para poder, gente, o pus que estava dentro das camadas do tecido da minha mama, ele chegar até a pele para poder afinar, para poder eu drenar. Porém, aqui no bairro, o bairro aqui que eu moro, não tinha uma UPA que fazia, que drenava, né? Aí tinha 2 UPA, porém não era aqui, era em outro bairro. Aí eu peguei, voltei para casa, fiquei 3 dias, gente, sem poder fazer nada, sem poder comer nada remoso, só colocando, fazendo compressa de água quente, colocando e tomando os antibióticos, remédio direitinho, conforme ele tinha me ensinado, eu fiz tudo direitinho, né, gente? Aí, pronto. Aí, quando foi no outro dia, eu fui drenar. Foi até minha mãe e meu pai que foi comigo, né? Foi na UPA de São Marcos, que é quem mora aqui em Salvador, sabe que lá só faz na UPA de São Marcos, na UPA de Itapuã. E, gente, eu fui pra UPA com muito medo, mas eu fui sentindo aquela dor, eu fui, porque eu sabia, gente, que eu ia sofrer. E como vocês sabem, anestesia não pega em local que tem pus, né? Porém, a drenagem que eles fizeram na minha mama foi uma drenagem assim, gente, que eu sei que eles fizeram para poder me ajudar a melhorar, porém foi uma drenagem, não foi aquela drenagem específica para mama, porque o certo era eles ter colocado a agulha, passando com fazendo a ultrassom e eles vendo lá, né, na tela onde é que tinha o pus e ia injetando a agulha e ia puxando, porém o processo não foi esse, o processo foi totalmente diferente, né? Eu tive a mama rasgada 2 vezes, gente, sem anestesia, porque a anestesia não pega, eles tentou colocar, mas não pega. Ô, gente, eu agradeço tanto a Deus, porque eu fiz a drenagem, pronto. Fiz a primeira pulsão, né, que foi que a médica foi a moça que me explicou tudo direitinho. Expliquei a ela o que tinha acontecido, porém não quis falar que foi no trabalho, conforme o que eu tinha falado para vocês. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né, a cabeça que eu tenho hoje. E aí, o que que aconteceu, gente? A médica fez a drenagem, foi dolorosa, foi, mas eu tive que fazer. Ela colocou anestesia, porém a anestesia não pegou, de jeito nenhum, tinha muito pus. E aí não tinha como, gente, ela drenou, apertou, mas não saiu tanto abscesso como o que tinha, né? Porque, na verdade, meu peito estava tomado de abscesso, eu não vou falar o outro nome aqui, abscesso, né, gente? E aí meu peito estava muito inchado e tinha partes que não tinha como ela drenar, porque não tinha afinado ainda e estava duro, sabe? E aí, conforme o dia ia passando, e aí, gente, conforme o dia ia passando, né, ia saindo, né, ia expulsando. Mas aí, gente, como naquela época também eu era meio cabeça dura, eu fui comendo de tudo, gente. Cheguei em casa. Nos primeiros dias eu até me cuidei, mas depois, assim, de 15 dias eu comecei a comer, e o local não tinha fechado. Aí eu comecei a tomar, gente, os antibióticos, tudo fora do horário, não tava nem aí pra nada, né? Tomava os antibióticos fora do horário, comia qualquer coisa, achando que ia ficar boa porque já tinha feito a drenagem. E aí, gente, foi que começou o terror, né? Aí a bactéria que estava na minha mama, ela não matou, porque o antibiótico, se vocês
não sabe, ou algumas pessoas sabem, para poder o antibiótico fazer efeito, você tem que tomar no horário certinho. Se você não tomar o antibiótico no horário certo, a bactéria, não adianta que a bactéria não morre. Então, vocês têm que tomar o antibiótico no horário certinho. E foi, gente, o que eu não estava fazendo. Eu comecei a comer besteira, e aí não estava nem aí para nada, comia de tudo, porque mesmo assim o buraco não tinha fechado, que foi o buraco que a médica drenou. Aí o que foi que aconteceu? Passou, gente, passou um tempo, a bactéria se alojou em outra parte do meu peito, que foi bem no cantinho entre o peito e o braço da parte assim das axilas. E aí começou a piorar, começou a inchar, 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 ficar pior do que já estava no começo. Aí, gente, o que é que acontece? Meu peito começou a inchar, inchar, inchar. Aí começou a inchar. Eu comecei a ficar de novo pior do que eu já estava. Comecei a sentir febre, sentir calafrio, vai upa-upa de novo. Chegou lá o médico. Menina, não tem nem um mês que você veio aqui, você tá aqui de novo, isso não é normal não, que você tem não. Tem que ver o que é isso, que não sei o que. Aí começou a falar, começou a conversar comigo, eu comecei a chorar, ele foi, examinou, disse que minha mama estava quente. Aí, resumindo, fez o mesmo processo, passou outra quantidade de antibióticos, mesmo remédio, gente, mandou fazer a mesma coisa, que é a compressa com água quente. Aí eu peguei, fiz tudo da mesma coisa que ele fez. Porém, gente, dessa vez eu tive que drenar no mesmo lugar. E quando chegou lá, gente, nesse dia, eu peguei e deixei minha filha com a família do pai dela, né? Com a avó dela, a parte de pai. E aí eu fui, né, gente, resumindo. Quando chegou lá, eu fui logo atendida. E naquele dia, a gente, foi o pior momento da minha vida, né? Quando o médico viu, minha mama estava super, super inchada, inchada demais, gente, demais mesmo. Tanto, gente, que o médico não queria nem pegar, gente. Ele não queria nem pegar para fazer a drenagem. Porém, ele pegou porque ele viu que eu tava com estado grave. Ele pegou, mandou deitar na maca, né? Primeiro eu tive que fazer a triagem, olhar a pressão, olhar tudo direitinho. E aí eu tô falando, resumindo para vocês. E aí eu tive que passei pela triagem, aí ele colocou aquele negocinho de sala vermelha, que era com urgência, né? E aí foi o que começou, gente. E aí ele pegou, drenou, né? Não, a anestesia não pegava, porque meu peito tava muito inchado. Porém, gente, parecia que aquela noite foi uma noite de sexta-feira. Lembro como se fosse hoje, parecia o terror da minha vida. Gente, quando o médico falou, o médico que teve que cortar minha mama, não teve nem como fazer furo. Ele teve que cortar, gente, a minha mama é toda cheia de cicatriz, né? Ele teve que cortar, gente, minha mama, porque não tinha como furar, nem colocar, puxar com seringa, porque ele tava falando, ele disse a mim que tava muito cheio de pus. E naquele dia, gente, foi um momento muito difícil, que a anestesia não pegou, gente, eu chorava, gente, eu gritava de dor, porque eu não tava suportando. E ele, tipo, sabe como o médico, como se fosse ali um médico lutando pela sua vida, apertando minha mama, ele teve que cortar, né? E aí teve que cortar, eu segurando aquela dor, e quando ele cortou, gente, saiu tanto pus, chegar o jaleco dele sujou, gente. E aí eu comecei a chorar, mas eu tive que me segurar, porque eu sabia que ele tava fazendo pro meu bem, e ele tava mandando eu ter calma, e eu ali confiando em Deus. E foi numa sexta-feira, gente. E aí ele conversando comigo e fazendo, apertando, e eu falando, meu Deus, e eu gritava, gritava, gritava. Só que graças a Deus, gente, Deus é tão maravilhoso. O médico disse que meu peito tava cheio de pus e tava entrando na camada do meu seio, pus, e que se eu não fizesse naquele dia, que eu poderia vir a óbito, porque eu tava tendo infecção generalizada. Aí ele perguntou quem foi que tinha ido comigo naquele dia, se eu tinha algum acompanhante, e na época o pai de Tina tinha ido comigo, a gente estava separado, mas ele foi comigo, ele foi me acompanhar. E aí, quando chegou lá, gente, na hora que o pai de Tina entrou na sala, eu desmaiei de dor. Sabe, eu desmaiei, não consegui ver mais nada, porque tava sentindo muita dor, porque foi feito, tipo, uma cirurgia mesmo, porque ele abriu meu peito, ele cortou, ele abriu mesmo, entendeu? E depois ele teve que furar, ele furou meu peito com, tipo, aqueles negocinhos, aqueles ferros, teve que furar até a última camada, passar pomada e colocar o curativo novamente, gente. E aí ele pegou, falou pro pai da minha filha que eu ia ter que ficar internada,
né, para poder fazer o tratamento em outro hospital. E aí eu passei aquela noite na UPA, gente, esperando a regulação sair para me ser transferida, gente, e foi horrível demais. Eu tive que ser transferida para outro hospital para ter que fazer tratamento venoso na veia, gente. O médico disse que eu ia ficar 2 meses internada. O meu mundo desabou, gente, porque na época a Tina estava muito pequenininha e você sabe como é mãe, né? Mãe não quer ficar longe do seu filho. E aí eu tive que ficar fiquei. Então, gente, voltando ao assunto, né? Que não deu tempo de eu terminar de contar tudo, limpando a casa. E aí, gente, mandou chamar o pai de Tina, né? Na sala lá. Aí ficou eu, o médico, o pai de Tina, né? Aí quando o pai de Tina entrou na sala, eu desmaiei, gente, de dor, porque eu não tava suportando de dor, sabe? Aí o médico foi, colocou álcool para me cheirar e começou a me acalmar. Depois ele foi, olhou minha pressão tava alta. Aí ele foi, me deu um remédio para dor. E naquela época tava tendo ainda um surto de Covid, né? Aí ele pegou, conversou com o pai de Tina e falou com ele que ele ia ter que voltar para casa, que eu ia ter que ficar 2 meses internada, ia ficar lá esperando a regulação sair para me ser transferida para outro hospital. E aí, gente, eu comecei a chorar, fiquei triste, comecei a entrar em desespero, porque uma mãe, quando tem um filho pequeno, sabendo que vai se internar, é muito difícil, sabe, gente? E aí eu comecei a entrar em desespero, comecei a ficar triste, comecei a chorar. Aí o médico foi, conversou comigo, falou que eu ia ter que fazer tratamento, gente, venoso na veia. Porque eu só ia poder ficar boa com o remédio venoso na veia. Porque os remédios que eu tava tomando oral não tava fazendo mais efeito. Aí explicou tudo pro pai de Tina, falou que eu tava com infecção, né? E que se eu não fosse naquele dia, a gente fazer a drenagem, que eu poderia vir a óbito, ia dar infecção generalizada, que eu já estava já na gravidade mesmo, porque ele abriu meu peito, ele rasgou, e ele disse que o pus estava entrando nas camadas, na última camada do meu peito. E aí, naquele dia, o pai de Tina pegou, veio pra casa e eu fiquei lá. Gente, pense que a pior coisa que existe no mundo é vocês ficar internado no hospital. Eu passei aquela noite lá, gente, lá na UPA. Não tinha enfermaria para me ficar. Eu fiquei em uma sala junto com uma moça. Essa moça chorava, a gente chorava a noite toda. Porque ela tava pra amputar a perna dela e tava esperando regulação também. Fora que ela tinha câncer nos ossos. E aí eu também não sabia o que eu tinha, gente. Foi muito complicado. Aí quando foi no outro dia de manhã, minha regulação saiu, gente. E aí quando a médica veio, eu achei que foi até minha alta, né? Eu já tava toda feliz, achando que eu ia embora. Porém, gente, eu não fui embora nesse dia. A médica conversou comigo, disse que eu ia para outro hospital, que foi um hospital, gente, lá em Lauro de Freitas que eu fui, né? E aí ele pegou e passou para mim ir. Aí meu pai, eu tinha que ir com alguém da família. Aí, antes de eu ir, eu tinha que fazer uma bateria de exame para poder ser transferida. Aí eu fiz aquele exame de Covid, o teste de Covid que eles colocam o negocinho no nariz, quando eu fiquei internada na UPA. E antes de ir pro outro hospital, eu tive que fazer também esse negocinho. Tive que fazer curativo na mama. Foi bem difícil, gente, bem difícil mesmo. E aí, gente, eu fui transferida. Aí meu pai veio com minhas coisas. E aí eu saí de lá, gente, de cadeira de roda. Aí eu fiquei, meu Deus, agora que eu não vou voltar mais. E, gente, para honra e glória de Deus, o médico me deu 2 meses para ficar internada fazendo tratamento. E eu só fiquei 7 dias no hospital. Fiquei 7 dias internada, gente. 7 dias mesmo. Lá, sozinha, não podia receber visita. Não sabia o que estava acontecendo, o que podia vir a acontecer. As pessoas que estavam comigo, gente, na sala, recebia alta, ia embora. Chegava a gente, recebia alta, ia embora. Eu tava lá. Quando eu ia perguntar ao médico que dia eu ia ter alta, aí o médico disse a mim que não sabia o que eu tinha, que o meu exame ainda ia sair. Aí eu fiz uma bateria de exame lá, os medicamentos, tomei tudo lá, gente, na minha cama, no meu leito. Em frente ao meu leito, tinha um balde, gente, que cada leito tinha seu balde com seus exames. Com seus exames, não, desculpa, com seus medicamentos que você tomou, né? Eles jogavam tudo ali. Gente, o balde que estava em frente ao meu leito estava assim até a boca de tanto antibiótico que eu tomei.
E, gente, essas 7 noites que eu fiquei lá internada, essas 7 noites eu tomei 7 noites. Eu tomei aquelas injeções, gente, grandona, gente, na barriga. Eu tinha que tomar aquelas injeções só na barriga, se chamava antitrombose, que o médico me deu. E era horrível, é horrível demais. Eu tava vivendo à base de remédio, só vivia dormindo lá, né? E aí, gente, só mantendo contato com minha família por telefone, porque como tava tendo o pico ainda da Covid, não tava podendo receber visita lá, né? E aí, gente, eu passei por esse processo todo, vim pra casa. E mesmo assim, quando eu cheguei em casa, gente, eu ainda fiquei com meu peito cheio de pus. Minha mãe veio, me cuidava de mim, gente, botava compressa de água quente, lavava minha roupa, colocava amaciante, mas minha roupa, gente, por mais que minha mãe lavasse, deixasse de molho, colocasse amaciante nesse, minha roupa ficava fedendo a pus. A casa só fedia a pus. E aí minha mãe começou a ir pra igreja, às vezes também eu ia. Aí ela começou a fazer a corrente da água que dava na igreja. Eu comecei a beber, gente, tomava, passava no meu corpo. E com a fé, gente, que eu tive, com as orações, as pessoas me ajudou muito em orações, amigos, familiares que me ajudou. E também os médicos, medicamento, foi que eu fui ficar boa. E aí, resumindo, eu tive a revisão, né? Na mastologia. Acho que é mastologista que fala. Eu acho que é mastologista. E aí, quando chegou lá, gente, eu morrendo de medo, eu peguei, fui com uma amiga minha fazer ultrassom. E aí, quando chegou lá, gente, naquele dia, a amiga minha foi comigo, né? E aí, gente, quando chegou lá, a médica disse, graças a Deus, que meu peito só tinha pus, que não tinha nada grave, que não foi nada grave, que só tinha pus. Aí, quando passou, eu levei o resultado para mastologista. E aí, a mastologista pegou, diagnosticou o que eu tinha. E eu vou estar aqui falando no final do vídeo. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a ultrassom. E vou estar mostrando aqui no final do vídeo para vocês. Gente, como vocês viram, eu narrei, gente, um pouco da minha história para vocês. Essa história, gente, foi vida real mesmo, aconteceu comigo. Não foi uma história de outra pessoa que eu peguei e contei, não. Foi uma história que aconteceu realmente, gente, comigo há 2 anos atrás, né? Eu tive um problema na mama. Eu tenho uns exames aqui, ó, que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui tudo direitinho com o meu nome, ultrassom, tudo direitinho. E, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por Ele ter me dado mais uma oportunidade de estar aqui com vida, com saúde, né? E eu quero dizer a vocês que a gente, sem saúde, a gente não vai para lugar nenhum, sabe? Porque com saúde a gente pode correr atrás de qualquer coisa, gente. Mas sem saúde não tem como. Eu fiquei passei um período muito difícil na minha vida com esse problema que eu tive na mama. Fiz 2 cirurgias sem anestesia. E foi horrível demais, gente, demais mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Eu tomei muito medicamento. Esses remédios essas caixas de remédio que vocês viram aí no começo do vídeo, teve a maioria eu joguei fora e algumas que eu guardei, né? E também, gente, meu cabelo caiu, né? Meu cabelo caiu, né? Eu não podia ficar, eu não posso ficar muito disso aqui, ó, de sutiã. Eu uso de ousada, né? Que o certo é usar aquele topzinho. Porém, gente, como eu fico em casa assim, aí eu vou, coloco rapidinho um tiro. Mas assim, gente, eu agradeço muito a Deus por Ele ter me curado, né? Do que eu tive. No final aqui do vídeo eu vou estar mostrando para vocês os exames. E eu vou estar mostrando para vocês o resultado que foi que deu, né? Graças a Deus não foi nada grave o que eu tive. Mas, gente, foi a mão de Deus sobre a minha vida, porque os médicos não sabiam dizer realmente o que era que eu tinha, sempre naquele suspense, e a gente fica pensando um bocado de coisa, né? Na época a Tina era bem pequenininha. Hoje não, ela tá com 7 anos. Mas na época ela tinha 4 anos, se eu não me engano. 4 anos, eu acho que é 4 a 3. Não, 4 anos na época. Eu acho que tem uns 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos que isso aconteceu comigo. Então é isso, eu vou estar mostrando para vocês aqui o resultado, a ultrassom, tudo direitinho. Gente, eu vou tampar só aqui o meu nome, né? E aqui eu vou estar mostrando para vocês.
Tá vendo? Tudo direitinho. Aqui foi a ultrassom que eu tive, falando, né, do que eu tinha na mama. Graças a Deus não foi nada demais, né? Aqui foi a ultrassom. Aqui foi a ultrassom das duas mamas que eu fiz, né? Aí agora, gente, eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui foi o papel do meu internamento. Vou estar escondendo aqui algumas coisas que é os dados pessoal meu. Aqui, tá vendo? Eu fiz a drenagem e tal. Aqui, tudo direitinho. Aqui foi a alta do médico, mas foi o papel, né? Que dizia que foi aqui foi a nota de a receita, né? Do hospital que eu fiquei internada. Aqui foi a última receita que eles passaram pra mim. E aqui, gente, eu vou tapar também. Eu vou tapar essa parte aqui, que é as informações dos meus dados. E aqui, gente, ó. Aqui o número do meu CPF. Aqui. Aí aqui, tá vendo? Tá escrito o que foi que eu tive, ó. Mastite. Tá vendo aqui escrito? Esse lado aqui. Mastite. Mastite mamária. Tá vendo? Esse aqui é o laudo que a médica me deu. Aqui foi se eu não me engano, a mastologista que deu esse laudo depois da ultrassom que eu fiz, né? É isso. Gente, o problema que eu tive, o nome do problema, depois vocês pesquisam aí, vocês pesquisam aí no Google, se chama mastite mamária, né, gente? Tem muitas mulheres que quando amamenta, elas podem também adquirir a mastite e às vezes também aparece em homem ou em mulher, né? Mas é bem raro assim aparecer quando a pessoa não tá amamentando. No meu caso foi uma pancada que eu levei, né? Aí eu vim adquirir isso. Porém, só depois que eu fiz as duas drenagens, que eu fiquei internada, que eu fiz o processo todo, gente, com antibiótico, para poder sarar. E mesmo assim, quando eu cheguei em casa que eu tive alta, eu passei muitos dias difíceis. Eu tenho uns vídeos aqui. Eu não sei se eu posso botar aqui, mas depois, em outro vídeo, eu vou fazer um vídeo com as fotos. Vou ver se eu consigo esconder algumas partes para vocês verem como é que tava. Ficou bem inchado mesmo. As pessoas que me acompanham viu como foi meu sofrimento, gente, porque foi horrível demais, demais mesmo. Foi uma coisa assim que eu nunca pensei em passar na minha vida. E fazer drenagem, gente, sem anestesia é horrível, horrível demais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Diga aí o que foi que vocês acharam do vídeo de hoje. Um beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.